Imagine uma cidade onde toneladas de ouro eram retiradas da terra todos os anos. Uma cidade tão rica que chegou a ser considerada uma das mais importantes de toda a América Portuguesa. Ruas de pedra, igrejas cobertas de ouro, riquezas inimagináveis e uma população que cresceu mais rápido do que qualquer outra região do Brasil colonial. Mas por trás dessa riqueza existiam exploração, impostos abusivos, revoltas e histórias que mudariam para sempre o destino do Brasil. Hoje vamos conhecer a fascinante história de Ouro Preto, a cidade que nasceu do ouro e se tornou um dos maiores símbolos da história brasileira. Mas antes de navegar por essa história incrível, seja muito bem-vindo ao Encontrando Fatos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se aí embaixo, deixe seu like e ajude o seu canal favorito de história a ganhar relevância no YouTube. Agora me acompanhe para saber mais sobre essa história eletrizante. O Brasil antes da Corrida do Ouro. No final do século XVII, a economia da colônia portuguesa estava passando por dificuldades. A produção de açúcar no Nordeste já não gerava os lucros de antigamente, e Portugal precisava desesperadamente encontrar novas fontes de riqueza. Foi então que bandeirantes paulistas começaram a explorar o interior do território em busca de metais preciosos. Durante décadas, eles enfrentaram florestas, montanhas, doenças e conflitos com povos indígenas. Até que finalmente, por volta de 1693, grandes depósitos de ouro foram encontrados na região que hoje conhecemos como Minas Gerais. A notícia se espalhou rapidamente. E o que aconteceu em seguida foi uma verdadeira corrida do ouro. Milhares de pessoas abandonaram suas casas e partiram para o interior do Brasil em busca de fortuna. Portugueses vindos da Europa, moradores de outras capitanias e aventureiros de todos os tipos seguiram para as minas. Era o início de uma transformação sem precedentes. O nascimento de Ouro Preto. A região onde Ouro Preto surgiria era formada por diversos arraiais, pequenos povoados construídos próximos às áreas de mineração. Entre eles estavam Antônio Dias e Pilar. Com o crescimento da exploração do ouro, esses povoados começaram a se expandir rapidamente. Em 1711, foram oficialmente unificados e receberam o nome de Vila Rica. O nome fazia sentido. A riqueza que saía daquelas montanhas era gigantesca. Décadas depois, a cidade passaria a se chamar Ouro Preto. O nome surgiu por causa de um fenômeno curioso. O ouro encontrado na região possuía uma camada escura de óxido de ferro, dando ao minério uma aparência escurecida antes do processo de refinamento. Daí surgiu o nome que ficaria conhecido em todo o país. A cidade mais rica do Brasil colonial. Durante o século XVIII, Vila Rica tornou-se o principal centro econômico da colônia. Historiadores estimam que centenas de toneladas de ouro foram extraídas das minas de Minas Gerais. Grande parte dessa riqueza passava por Ouro Preto. A cidade cresceu rapidamente. Surgiram casarões, mercados, oficinas e igrejas monumentais. Em pouco tempo, a região se transformou em uma das áreas mais populosas das Américas. Mas toda essa riqueza tinha um preço. O trabalho nas minas era extremamente pesado. A maior parte da mão de obra era composta por africanos escravizados, que trabalhavam em condições extremamente difíceis. Milhares perderam suas vidas para sustentar a riqueza que enriquecia Portugal. Enquanto alguns acumulavam fortunas, muitos viviam em extrema pobreza. A desigualdade social era enorme. O quinto e a ganância da coroa portuguesa. Portugal não pretendia deixar essa riqueza escapar. A coroa criou diversos impostos sobre a mineração. O mais famoso deles era o chamado quinto. A regra era simples. 20% de todo o ouro extraído deveria ser entregue ao governo português. Para fiscalizar a arrecadação, foram criadas as casas de fundição.
todo o ouro precisava ser registrado e transformado em barras oficiais. Quando a arrecadação ficava abaixo da meta estabelecida pela coroa, entrava em cena uma medida extremamente impopular: a derrama. Funcionários do governo podiam confiscar bens e propriedades para compensar a diferença. A população começou a ficar cada vez mais revoltada. A Inconfidência Mineira. Foi nesse cenário que surgiu um dos movimentos mais importantes da história do Brasil: a Inconfidência Mineira. Inspirados pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos, um grupo de intelectuais, militares e proprietários passou a planejar uma revolta contra Portugal. O objetivo era criar uma nação independente. Entre os participantes estava o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Porém, antes que o plano fosse colocado em prática, ele foi denunciado às autoridades. Os envolvidos foram presos. A maioria recebeu penas mais brandas. Mas Tiradentes assumiu grande parte da responsabilidade. Em 1792, foi executado no Rio de Janeiro. Com o tempo, sua imagem se transformaria em um dos maiores símbolos da luta pela independência do Brasil. Aleijadinho e o legado artístico. Se Ouro Preto ficou conhecida pelo ouro, ela também se tornou famosa pela arte. Foi ali que viveu um dos maiores artistas da história brasileira: Antônio Francisco Lisboa. Mesmo sofrendo com uma doença que deformou suas mãos e pés, Aleijadinho criou algumas das obras mais impressionantes do período colonial. Suas esculturas e projetos arquitetônicos ajudaram a transformar Ouro Preto em um dos maiores centros do barroco brasileiro. As igrejas da cidade são consideradas verdadeiras obras-primas. O trabalho de Aleijadinho continua atraindo visitantes do mundo inteiro até hoje. Ouro Preto nos dias atuais. Com o esgotamento gradual das minas, Ouro Preto perdeu parte de sua importância econômica. Mas sua importância histórica permaneceu. Em 1933, tornou-se a primeira cidade brasileira reconhecida como monumento nacional. Décadas depois, em 1980, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Hoje, suas ruas preservam parte importante da história do Brasil. Cada igreja, cada casarão e cada ladeira contam um capítulo do período colonial. Ouro Preto não é apenas uma cidade histórica. Ela representa a riqueza, os conflitos, a arte e as contradições que ajudaram a construir o Brasil. Foi palco da corrida do ouro, da exploração colonial, do surgimento de movimentos de independência e do florescimento de uma arte única. Mais de 3 séculos depois, continua sendo um dos lugares mais fascinantes do país. E você, teria coragem de abandonar tudo para tentar a sorte na corrida do ouro que transformou Ouro Preto? Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima viagem pela história.